Quando Estevão está diante daquele momento onde vai ser apedrejado, ele não faz nenhuma oração por livramento. Ele apenas ora e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou aceitar esse apedrejamento, eu nem vou orar por livramento. Mas a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Eu não sei você, eu fico enlouquecido, quase surtado com esse texto. Porque em toda a Escritura a Bíblia fala de Jesus sentado à direita de Deus. Era um conceito cultural que eles entendiam. Quem tinha autoridade ficava sentado. Quem ficava em pé era o plebeu que estava na frente de quem tinha autoridade. Quando a Bíblia fala de Jesus em pé, para mim é uma das maiores honrarias que Estevão podia receber. Para mim ele está dizendo: um cara como você, que valoriza o que é eterno, que me honra até o fim, até o último suspiro, eu me levanto do trono para receber com honra aqui no céu. E se existe algo que deveria nortear a minha e a sua vida, é essa disposição que nasce de um entendimento de viver por algo maior. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa, não me considero desprovido de ambição. Minha ambição é outra. Eu decidi que eu queria ter algo que durasse por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz antes que o fundamento é Cristo, isso não pode ser mudado. Mas ele diz, depois que Cristo entrou, o que vai ser construído em cima do alicerce, do fundamento, cada um veja bem como é que vai construir. Ele diz assim, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui está falando não só de um edifício valioso, mas de coisas resistentes ao fogo. Aí ele continua a lista e diz, madeira, feno, palha. Aqui ele não está falando só de um edifício, de um tipo de casa ou moradia que não tem tanta honra, mas ele está falando de coisas que não resistem ao fogo. Ele termina dizendo assim, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa. Outras traduções dizem galardão, que é a mesma coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? A Bíblia faz uma diferença entre salvação e galardão. Se o que eu e você construímos para a eternidade não resistir ao fogo, você entra salvo, mas sem galardão. Como dizia um amigo meu, salvo, mas sapecado pelo fogo. Ele diz, mas se o que você edificou, se você se empenhou, se esmerou e sobreviver ao fogo, e fogo na Bíblia tem essa ideia de juízo, Deus está dizendo, então você vai ter galardão. Gente, eu não sei qual é o sistema de recompensa eterna, mas algumas coisas me deixam muito, mas muito seguros. Em primeiro lugar, Deus é justo e qualquer que seja o seu sistema de recompensas, não será jamais injusto. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Então isso é uma garantia. Segundo, ele além de justo, é generoso e criativo. Eu fico imaginando se ele caprichou tanto nesse mundo, onde a gente gastaria tão pouco tempo, o que é que não nos aguarda, onde eu e você vamos passar a eternidade. Mas algumas escolhas têm que ser feitas, e elas derivam de um entendimento correto, no que é que eu e você vamos investir. Eu muitas vezes dizia, desde garoto, que eu descobri que algumas coisas, elas não são experimentadas por qualquer um. Ou são desfrutadas por milionários ou por missionários. Quando eu descobri que essa outra categoria também conseguia ao longo do caminho não juntar nada para si, mas muitas vezes desfrutar de coisas especiais, falei para Deus, estou no time de cá. Mas um dia ele falou para mim, e se você não tivesse essas coisas? Eu falei, no início eu não entrava. Agora que eu entendi a alegria que elas proporcionam, né? O investimento eterno que isso é. Falei, eu também fico do lado de cá. E depois de mais de 30 anos de ministério, onde durante boa parte do tempo eu vi muita gente me chamar de tolo. Dizer, você não está pensando em você, você não está pensando na sua família, você não está pensando no seu futuro. Eu só dizia, anote uma coisa, que daqui a uns anos a gente conversa. Deus não é injusto.
E se o dia que eu terminar minha vida não tiver um centavo no bolso, não tiver onde nem cair morto, eu falei, o problema também não é meu, é de vocês que vão ter que me enterrar. Eu falei, o que importa é aquilo que nós vamos desfrutar por toda uma eternidade. Hoje, se eu olho para trás, percebo algumas das boas escolhas que eu fiz, orientado por gente que conhecia o Senhor e a palavra, e obviamente isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? À medida que eu mesmo consegui enxergar e entender essas verdades nas Escrituras, eu acredito que isso se deriva de um entendimento que me levou a uma decisão. Eu quero viver por algo maior. Agora, os grandes heróis de Deus não são encontrados só nas páginas da Bíblia, em épocas milenares, muito longe e distante dos nossos dias. O avivamento morável, poucos séculos atrás, nos mostrou que é possível um grupo de pessoas se voltar para Deus de uma forma única e singular. Eles tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptamente funcionando. Desse despertamento pela presença, paixão por Deus e pelos seus valores, um dos maiores movimentos missionários da era moderna da igreja se despertaram. Esses camaradas saíram levando o evangelho por todo o mundo. Agora, conta-se a história de dois deles que vieram para a região, para as ilhas da América Central, e souberam e tiveram a notícia que o dono da ilha tinha milhares de escravos trabalhando e que não havia cristãos nem igrejas entre eles. Eles escrevem cartas pedindo permissão para poder entrar a pregar o evangelho, e o dono nega. E diz, ninguém tem permissão de entrar aqui, a não ser que entre como escravos. Ele escreve uma outra carta, e eles oferecem vender a sua liberdade para entrar como escravos na ilha. E eles precisavam vender a liberdade para ter o dinheiro da passagem. A história acabou não se concretizando dessa forma por questões legais. Na época, eles não eram negros, não se encaixavam no padrão da escravatura, mas eles não sabiam que o processo final seria legalmente derrubado. Eles se dispõem a irem até o fim. No dia que entram no barco, estão para se despedir, aquele momento de choradeira de famílias, amigos e parentes, porque não há viagem com retorno. Eles nunca mais seriam vistos por ninguém. Era uma despedida permanente. Esses dois gritam do barco uma frase que acabou se tornando o lema, o grito de guerra do movimento morável. O grito deles foi que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isaías 53 fala sobre Jesus. Diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Todo investimento, toda abnegação, todo o sofrimento dele por mim e por você é recompensado quando eu e você decidimos servi-lo, mas também é recompensado quando eu e você entendemos o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele diz, e os que agora vivem, não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora tente imaginar hoje, se 50 milhões de evangélicos no Brasil, que é a estimativa mínima do que se acredita que somos, resolvesse viver o evangelho nesse nível de doação. Um exército de pelo menos 1/4 da nação, comprometido com Cristo até o tutano, dizendo, nós vamos viver em função de algo maior. A igreja não estaria caminhando de forma tão lenta. Mas eu acredito que isso não é um sonho distante, não é utopia, nem algo impossível. Eu acredito que um sopro de avivamento ainda vai varrer a nação brasileira e que nós poderemos corresponder com Deus de uma forma diferente. Mas sabe, não se trata de mero e simplesmente você ser egoísta. Então deixa eu escolher o que no final é melhor para mim. Na verdade, a disposição de Deus recompensá-lo é porque você aceitou o que é melhor para ele, que será melhor para muitas outras pessoas. E diz, para não ser injusto, eu deixo isso bom para você também. Mas se você entendemos o nível de doação de Cristo, mesmo se ele falasse, estou recrutando voluntários, sem nenhuma recompensa, só em nome do que eu já fiz por você, eu acho que isso já deveria ser suficiente para você dizer, conta comigo, eu quero te levar a sério. Sabe,
Eu acredito que o crente que sai, vira as costas para os prazeres do mundo, mas não entra para mergulhar em Deus de verdade, ele acaba ficando num lugar muito sem graça. Está certo que deixou as coisas que custarão a morte eterna, mas ainda que naturais, tinha algum tipo de gratificação e diversão. Mas quando eu e você vivemos uma vidinha religiosa, sem vergonha, eu não acredito que isso seja o grande motivo da troca. Precisa haver algo que norteie a minha e a sua vida para mergulhar nesse negócio de cabeça. Para dizer, eu vou entrar com tudo, eu vou sem reserva, eu vou dar tudo de mim. Outro dia alguém falou, pastor, parece que o que vocês incitam é um certo fanatismo. Não, fanatismo é pouco do que a gente quer. Fanatismo as pessoas fazem sem ter Cristo. Nossa, com outro nível de loucura. Tem que ser mais do que isso. Porque nas palavras do próprio Jesus, essa é a natureza do Evangelho. Eu e você fomos chamados para viver por algo maior. E para isso nós vamos ter que escolher morrer por algumas coisas menores. Você recebe essa palavra hoje?